permite. Bom, eu vou começar aqui a me apresentar a vocês, né, para que a gente possa compartilhar esses momentos juntos, né, nessa ideia nossa aqui. Meu nome é Márcia Alemão, eu sou doutora em finanças, eu sou administradora de empresa, trabalho há mais de 30 anos no SUS, né? Eu comecei antes do SUS, comecei ali no INAMPS, a trabalhar na área de saúde e continuo trabalhando com consultoria, mentoria, dou aula também, sou coordenadora do curso de MBA, Gestão Estratégica de Cursos em Saúde, sou professora convidada do mestrado profissional de Gestão de Serviço de Saúde, do Departamento de Gestão em Saúde da UFMG, e trabalho há muitos anos, trabalhei muito tempo na Fundação Ezequiel Dias, com gestão de custos, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, onde eu fiz um trabalho também de gestão de custos, e outros, né? Então, o custo sempre perpassou por minha carreira, por todo o meu tempo de trabalho, e é uma área que muito me interessa, a área de discutir essa gestão de recursos, gestão do financiamento da saúde, e o nosso objetivo aqui é trocar conhecimentos, né? A gente convidou a Mariângela, o João, a professora Luciana, que daqui a pouco ela vai tentar entrar aqui para discutir junto com a gente, mas o nosso objetivo hoje é que a gente tenha essa troca de experiências, troca de conhecimento, para que a gente amplie o que a gente entende que seja essa tão necessária gestão de recursos, que são os custos em saúde, e a sua relação com a assistência, né? Então, eu peço a Mariângela primeiro que se apresente, o João também, e para que a gente possa abrir essa discussão um pouco aí, junto com vocês. Por favor, Mariângela. Primeiro, boa noite, né? Agradeço aqui pessoalmente a Márcia por mais uma oportunidade de estar aqui junto a todos. A cada vez que a gente encontra pessoas da área, por mais conhecimento, por mais prática que se tenha, quando se conversa e sabe da história do outro, da vivência do outro, isso agrega mais até fortaleza, né, nesse cenário complexo da organização de saúde. Então, meu nome é Maria Ângela, eu sou especialista em Direito Civil e Processo Civil, sou especialista em Gestão Estratégica da Saúde, aqui pela Faculdade UFMG, em parceria com as Federaçantas, e fiz especialista também em psico-oncologia. E antes que alguém pergunte, né, o que o direito tem a ver, por que você está aqui numa gestão de saúde, eu sempre militei no direito, advogando, e sempre tive o direito, assim, como uma resposta às questões sociais, um encantamento pelo direito constitucional, pelaquilo que a Constituição assegura aos cidadãos, pelo SUS, que é um direito, né, de todos, na sua integralidade. E depois de um tempo, então, militando por uma vocação específica do direito, eu tive a honra de compor a diretoria estatutária e administrativa do Instituto Mário Pena, e vendo ali toda uma necessidade de uma complexidade oncológica, né? É um instituto de alta complexidade oncológica, e me dediquei muito e aprendi muito com os pacientes. Eu vi assim como que é complexo, com a dor do outro. Sempre eu tive muita compaixão por essa questão. Minha mãe foi uma das fundadoras desse instituto e viveu pelo voluntariado, e a dor do outro sempre teve assim uma relevância muito grande para mim. E dediquei e aprofundei, fui procurar, né? Embora eu estava ali compondo um conselho, o conselho da associação, eu vi a necessidade de se aprofundar, de ter conhecimentos técnicos, não de uma história vivida na área de saúde, e então fui especializando nessa área de gestão,
e tive, assim, um prazer, um amor muito grande pela causa, até por essa carência do paciente, por essa questão da gente mudar um pouco esse cenário, assim, hostil, desumano, né, com muita atenção, assim, não que o Instituto seja assim de forma alguma, mas no sentido, assim, amplo da palavra, e instituímos uma diretoria de humanização. E o direito me deu muita força nesse sentido, e muita segurança, melhor dizendo, por essa questão assim, de associar, de entender o que é um estatuto de algo tão relevante como uma empresa de saúde, por ter essa atenção aos processos, a necessidade dos protocolos, dos regimentos internos, essa harmonia e equilíbrio das normas da legislação da saúde serem competentes com a legislação interna, né, para que não haja um conflito, e o direito foi me dando essa segurança para poder mudar alguma coisa em prol de um ambiente mais acolhedor, de um ambiente mais compassivo mesmo. Então, a humanização veio, assim, muito grande para mim, e a gente está vendo aí a política do SUS, né, a Política Nacional de Humanização, que graduou o programa, que era chamado de PNAD, depois veio a Política Nacional de Humanização, trazendo essa realidade para o contexto da saúde. E no curso de gestão, conhecendo muito assim, a Márcia e sabendo da relevância da gestão de custos, a importância de ter uma gestão humanizada dentro de um contexto de clínica, desde um contexto mesmo de gestão da saúde, correlacionando com uma gestão de custos. Né? É preciso se debruçar sobre esse assunto, porque como a gente resolve uma crise tão profunda na saúde? Né? Sabemos que o custo da assistência é crescente, sabemos que o custo da assistência alta, e como utilizar aqueles escassos recursos tão difíceis de se adquirir dentro de um contexto todo. Então, a gestão humanizada, ela traz esse apoio dentro de um compliance também humanizado, para que tenhamos um foco diferenciado, não só assim, no princípio do acolhimento, que por excelência a humanização tenha, mas um foco no colaborador, desenvolvendo naquele colaborador um uso consciente, um uso racional desses recursos, inserindo ele numa corresponsabilidade, dentro assim, de um protagonismo mesmo ali da atuação de uma gestão de saúde. Então, a humanização, ela traz esses elos, né? Eu até gosto mais de falar desses laços que estreitam pessoas, esses laços que conferem confiança nessa relação intersubjetiva de colaboradores, mesmo de gestores, de líderes. E, para tanto, a gente tem que ter esse foco, qual é o meu objetivo, o que aquela organização de saúde vai deixar para aquela sociedade, né? Agregando um atendimento prestado com excelência, mas também de forma humanizada. E nesse contexto, a gente muda o contexto da gestão, trazendo mais uma responsabilidade corporativa, uma responsabilidade de coexistência naquele meio ali, responsável da saúde, numa conexão emocional e produtividade. Porque a humanização, ela tem esse foco, esse enlace muito voltado para o emocional, para a relação das pessoas, para a ambiência, para tirar aquela posição meramente técnica do trabalho, trazendo para uma relação harmoniosa, consciente, né, cooperativa e corporativa, né? Então, essa conexão, o resultado disso é produtividade, porque eu tenho colaboradores engajados, colaboradores corresponsáveis nessa gestão, né? E a questão também da responsabilidade deles naquele uso do recurso, né? Naquele uso consciente do próprio recurso da saúde. Então, é nesse sentido que a gente vai traçando assim, essa gestão integrada, né? Essa gestão sistêmica, de que não sejam caixinhas isoladas dentro de um organograma, simplesmente, né? Mas que elas se comuniquem, que elas se cooperem, que possa trazer e mudar um pouquinho esse cenário, né? Tirando de uma hostilidade, de uma questão meramente tecnológica, né? Da relevância tecnológica, não é que não tenhamos, claro que tem todo o seu potencial de ter um impacto tecnológico de ponta, mas que haja também o que eu vou deixar para aquele paciente, né?
é o que a gente hoje fala tanto, né, da experiência do paciente, do valor em saúde. O que é isso? É agregar dentro da minha gestão um valor não só econômico, mas atender às demandas do paciente. É oferecer o melhor tratamento possível dentro do meu melhor custo, que tudo isso tem um enlace muito grande, mas é pensar o que aquele paciente vai levar daqui, né? Outro dia, numa live com a Márcia, eu falei assim, de uma situação assim, muito bonita, que uma paciente que não era protagonista no seu quadro de saúde, era toda a equipe médica, mas ela não era inserida naquele contexto. E então ela se sentia extremamente constrangida quando vinha aquela equipe de médicos, dos profissionais todo ali da equipe multidisciplinar, e discutiam sobre o assunto, e ela mal entendia o que eram todos aqueles dizeres, ela ficava assustada com aquilo, e não podia compreender, ela não era partícipe naquela relação em que ela era a pessoa principal. E depois disso, meramente passavam ali e falavam, olha, depois nós vamos explicar direito, mas nunca, ela não tinha a compreensão, né, a comunicação, a informação ali do seu estado de saúde, estava totalmente falho, até ela poderia estar tendo um melhor tratamento. E depois ainda, naquela equipe toda, chutava o seu chinelinho para debaixo da cama, e depois ela tinha muita dificuldade, inclusive ainda de pegar o seu chinelinho ali numa cama de hospital. Então, é isso que a gente vê hoje, né? A importância de trazer esse paciente para dentro, mesmo ali do tratamento. O tratamento, às vezes, é finito, pode acabar todas as questões terapêuticas, possibilidades terapêuticas podem acabar, mas o cuidar não acaba. Eu posso cuidar sempre. E o que isso, numa gestão, assim, que eu foco a produtividade pode trazer? A fidelização do paciente, a satisfação daquele paciente, né? E a questão também do engajamento dos colaboradores, capacitados, com aquele interesse da gestão em trazer uma educação continuada para aquele colaborador. E aquele colaborador, com certeza, ele vai ter uma consciência no desperdício. Nós vamos diminuir os agravos, diminuir os riscos. E risco aqui, numa situação de saúde, implica uma perda de uma vida. E isso é um dano irreparável, né? E que transcende uma segurança do paciente, uma segurança qualquer, mesmo que seja ali dentro de todo um equipamento, de todo um tratamento disponibilizado. Então, os riscos têm que ser minimizados. Com isso, tudo a gente pode ter desfechos clínicos melhores, e isso vai bater numa questão que se chama produtividade. Quanto mais harmonia, quanto mais envolvimento proporcionar na gestão, mais produtividade eu terei. Né? É o valor em saúde, é oferecer o meu melhor tratamento com os custos menores. Então, vamos trocando aqui, eu tenho certeza que o João Batista aí tem muito a falar também, eu tive no hospital dele, vi de perto, né, como que gerencia-se com garra, com envolvimento, com competência e com compaixão. Então, eu tive o privilégio de ver isso também no hospital do João Batista. Eu acho que tudo que ele poderá falar aqui vai ser de extrema importância para essa nossa discussão. Boa noite a todos. Eu sou João Batista. Eu estou diretor aqui no Hospital Nossa Senhora dos Anjos, em um hospital de 54 leitos, localizado na região nordeste do estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui na divisa do Vale do Mucuri, com o Vale de Jequitinhonha também, que forma a região nordeste do estado de Minas. E a gente é um hospital referência micro-regional, a gente tem assistência para mais 5 municípios adjacentes. Estamos à margem de uma BR, a BR-116, e eu estou aqui nessa instituição há 36 anos, né? Conheci vários espaços aqui dentro dessa instituição. Eu comecei como auxiliar de faturamento, depois eu vim para a área de tesouraria, depois fui para a área administrativa, hoje eu estou na direção administrativa. Né, já estive na presidência também da instituição, e nesses anos todos a gente vem buscando agregar os valores
intrínsecos da assistência à saúde, porque nós somos uma instituição filantrópica e atendemos, em tese, 95% da nossa clientela é do SUS. E esse paciente SUS é um paciente que precisa de ter uma qualificação na sua assistência, né? Aquilo que a Maria Ângela falou, né? É você acolher com respeito, com dignidade, com foco voltado na segurança do paciente, na segurança institucional. E esse caminhar, ele perpassa por essa prática, né, nesse conhecimento que a gente adquire para poder estar fazendo o papel de gestor, porque hoje a qualificação da gestão é tão importante quanto a qualificação do profissional da enfermagem, a qualificação do profissional médico assistente, né? Porque a saúde, como a doutora Márcia falou, é uma área que demanda uma infinidade de recursos que são finitos, e a demanda, ela é sempre crescente, a população sempre tem necessidade de buscar algo a mais. E o papel do gestor hospitalar, ele tem ter esse olhar dentro dessa instituição, de uma maneira abrangente, ele tem que estar preocupado com todo o sistema organizativo da instituição, né, na gerência dos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, para que a assistência ela seja prestada em tempo real, em tempo integral, com qualidade, com a segurança do paciente, buscando ter a satisfação e a resolubilidade daquilo que o paciente procura na sua instituição. E nesse contexto todo, o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, ele nos dá a segurança e a capacidade de estar fazendo com que este SUS ele aconteça na sua integralidade, né? Buscando os princípios básicos da efetividade, do acesso, da equidade, da gratuidade. Então, isso é importante para a gente estar buscando, dentro desse conhecimento, e trabalhar a gestão dessa instituição de forma bem tranquila, bem serena, com tudo aquilo que a gente vem buscando fazer. É um trabalho que é multidisciplinar, né, porque o gestor sozinho ele não dá conta de gerenciar um hospital no todo, né, então ele tem que ter uma equipe muito bem trabalhada, como a Maria Ângela falou, né, a gente ter todo esse envolvimento dentro da organização, porque todo profissional que está dentro da instituição, de alguma forma, mesmo que ele não esteja ligado diretamente na assistência, ele contribui com a saúde, ele está promovendo saúde dentro da instituição. O agente da limpeza, ele tem que fazer a sua limpeza, a área lá do setor, de forma correta, adequada, para que ele tenha condições de atender adequadamente. A equipe do SND também envolvido no preparo dos alimentos de forma segura, com as dietas adequadas para cada tipo de paciente, né? A equipe da lavanderia também sendo bem organizada para estar sempre ofertando o enxoval no tempo certo, com as condições corretas. Então, assim, o gestor ele tem que estar atento a tudo isso, né? E essa equipe que vai se ajuntando a ele nessa parte organizativa tem que estar de forma bem alinhados, né? Como a Mariane falou, né? Todo mundo dentro desse mesmo contexto de promoção de saúde, né? E tudo isso com olhos na gestão dos recursos, né? Porque tudo isso consome recursos, sejam eles financeiros, materiais, de alguma forma, né? Recursos humanos, e a gente tem que estar lidando com todos essa gama de diversidade de informação, porque você tem que estar acompanhando, monitorando, analisando, medindo,
para saber se está adequado no tempo certo, no custo certo, na quantidade certa, para que você não tenha desperdício, perdas, falta, descaminho, qualquer eventualidade que possa trazer prejuízo, seja ele na assistência ou financeiro para a instituição. Eu acho que é muito importante o que a gente está comentando, né? Eu acho que o que você coloca, Maria Ângela coloca, é o que a gente quer abrir essa discussão aqui, né? É o quanto que é necessário, independente do tipo de organização que a gente tem, se é uma organização pública, uma organização privada, né? Todas elas têm em comum o que você comentou, né? Que a demanda é infinita e os recursos são escassos. Então, a gente pode estar no Sírio-Libanês ou no hospital de pequeno porte, que essa leitura, né, é sempre necessária da gente pensar. A gente pode estar dentro da organização de saúde, ou pode estar no controle do sistema, que seja numa secretaria de Estado, secretaria municipal, também é preciso que a gente tenha esse entendimento, né, como uma necessidade, alinhando sempre. O que eu falo é que a gente precisa de alinhar primeiro os propósitos, né, da área da saúde, de pensar a saúde como um direito, que é o conforme está previsto na Constituição, e saúde como um bem também, saúde na visão mais capitalista, que traz para nós a necessidade de um retorno desse investimento, porque acaba sendo uma área muito economicamente relevante para o Brasil como um todo, né? Em qualquer sistema econômico, a saúde é uma área muito importante. E a gente precisa de fazer uma gestão desses recursos de forma adequada, né? E é essa uma grande discussão que extrapola, que nós precisamos de discutir junto, como foi Maria Ângela mesmo comentou, e é a grande discussão que se tem hoje na área de saúde, né? É a gente abrir esses horizontes e ampliar a nossa leitura para o cuidado do paciente como um todo. Porém, também nós precisamos de trazer o entendimento que a gente precisa ainda discutir dentro de cada organização, quanto é que custa cada organização, quanto é que custa a prestação de serviço que é feita, né? Isso ainda é tão pouco divulgado né? A gente tem tão poucas informações com relação a isso, que é um dos principais problemas apontados na área de saúde, né? A falta de fundamentação que a gente tem para saber aonde a gente está aplicando o recurso que a gente tem, né? E a gente vê isso, pode ser no âmbito do SUS como um todo, de forma geral, ou pode ser dentro de cada caixinha, né? De cada hospital, e dentro de cada hospital a gente dividir ainda em caixinhas menores, né, irmão? Que seja dentro da minha UTI, quanto de recurso que eu tenho dentro da minha UTI, quanto de recurso que eu tenho dentro de um ambulatório, para que a gente possa ampliar a discussão, inclusive também da questão do financiamento, né? Quando eu vou vender o meu serviço, quanto é que eu tenho que receber para que esse serviço seja viável para a minha instituição, para que seja sustentável, para que a gente possa discutir a sustentabilidade econômico-financeira, que é o que está previsto lá no SUS. Hoje a gente tem uma discussão aí, né, assim, muito necessária e muito atualizada, a questão do marco fiscal, a questão do recurso na saúde, a questão das operadoras de plano de saúde que estão, digamos assim, bastante preocupadas com o resultado financeiro de cada uma delas, que faz com que a gente precise de voltar esse olhar para dentro do processo da organização, né? Para esse processo de gestão desses recursos. O João mesmo comentou, a gente
hoje a gente tem uma profissionalização muito maior da gestão na área da saúde. O que a gente via, eu que já tenho também muitos anos na área da saúde, mas hoje a gente tem uma profissionalização e uma exigência dessa profissionalização que faz com que a gente precise de ter formação para esses gestores hospitalares, porque, né, já dizia o meu professor Márcio, né, que me falava muito assim, o hospital não é para amador, acho que a área de saúde não é para amador, né, a gente precisa de estar muito bem estruturado, muito bem formado, criar discussões, porque são diversos pontos extremamente relevantes, necessários, para que a gente possa alinhar esse entendimento de como é que nós vamos usar esses recursos, né? E é essa discussão que eu acredito que a gente deve pensar, e o que é muito falado atualmente, né, é o quanto que nós precisamos de identificar os processos administrativos, né, isto é, a gente tem muito ainda uma leitura, primeiro que a gente tem uma leitura que, quando a gente fala de gestão dos recursos, né, uma visão equivocada que a gente precisa de eliminar, a gente espera que a gente quase que elimine, que é a questão do que custa para cortar, né, que a gente precisa de cortar custos e reduzir custos. Nós precisamos usar melhor os recursos que a gente tem, né? Essa discussão, ela é fundamental, que a gente entenda, compreenda essa necessidade de usar melhor os recursos dentro do nosso contexto que seja, né, que seja dentro do contexto de uma secretaria, do hospital, de qualquer organização que a gente esteja trabalhando, e voltar também, né, o olhar para o processo meio, que a gente chama de processo meio, que é onde a gente tinha muito olhar, né, que tem que controlar estoque, tem que comprar bem, tem que controlar medicamento, né? Mas nós precisamos também de ter o enfoque que dá. Hoje eu estava lendo, tem um material muito interessante que é do IPEA, que fala da questão do controle do gasto. Como é que chama o texto exatamente aqui? SUS, avaliação da eficiência do gasto público em saúde, que traz para nós uma informação que eu achei interessante hoje, que a OCDE coloca que a ineficiência, né, dos sistemas de saúde pelo mundo afora, nem é só no Brasil, quando se fala de má gestão, existe 50% dessa ineficiência na má gestão administrativa e 50% na má gestão clínica, né? Então, quando a gente fala de má gestão administrativa, entra todo esse processo de comprar mal, de comprar, às vezes, com valor acima de mercado, ou questão de roubo, fraude, que seja. Agora, assistência clínica, né, que é o que a gente está trazendo muito, e é necessário que a gente traga essa discussão sobre assistência, é todo o processo assistencial de procedimento indevido, de erro médico que causa um evento adverso, de absenteísmo, que é uma das formas maiores de corrupção dentro do serviço de saúde, isto é, a pessoa que deveria estar trabalhando um tanto e não trabalha o que deveria, né? Isso também é uma ineficiência e é uma forma de corrupção dentro do setor saúde que a gente precisa de discutir, né? Então, são diversos assuntos que nós estamos julgando aqui para a gente pensar a respeito disso aqui também. É isso, João. Quer falar aí? Você falou, levantou a mão aí. Não, eu falo assim, quando você fala da questão da organização, né, que não é para amador gerir um hospital, eu falo que o hospital é um conglomerado de empresas, né, porque aqui dentro você tem hotelaria, você tem alimentação, você tem limpeza, você tem manutenção, você tem assistência, você tem um monte de serviços que se integram, né, que se apoiam um no outro para formar esse grande complexo
que é a assistência na saúde, né? Por isso que você fala que na gestão desses recursos, né, na gestão de pessoas, na gestão de insumos que a gente tem que fazer na utilização dos recursos de maneira eficiente, aí a gente fala, eu falo aquela, né, eficiência, eficaz e eficiente, né? Você tem que ter essas três coisas em mente para você poder trabalhar todos esses quesitos dentro da assistência, porque a avaliação do seu serviço, ela é feita no momento em que você está prestando o serviço, não é igual o restaurante que você vai, come, e depois você avalia se a comida foi boa ou ruim, ou a roupa que você compra, que, né, se a loja te atendeu bem ou mal, não. No hospital, você está ali o tempo todo, você sendo monitorado, você sendo arguído, né, daquilo que está sendo feito, né, aí as pessoas vão te julgando, saber, vão falando, né, a assistência está boa, está ruim, o que precisa melhorar. Então, assim, a assistência na saúde, ela é muito envolvente, né? Ela o tempo todo te cobrando, né? Perfeição, te cobrando tempo, porque o tempo é escasso, todo mundo buscando o tempo na demora do atendimento, o tempo na administração do medicamento, né? O tempo da liberação do leito para outro poder ocupar o leito. Então, assim, tudo envolve dentro desse contexto de gerenciamento, de você aprender a lidar com todas essas questões e na questão do aperfeiçoamento da administração hospitalar, o gestor tem que estar preparado e embasado. Hoje, existe uma gama de legislações e normas e normatizações em cima da assistência da saúde, que a gente tem que estar com o olhar o tempo todo, né? Quando chega para você uma resolução, um contrato, alguma coisa, você tem que estar analisando se aquilo é condizente com aquilo que, às vezes, o gestor está propondo para você fazer, se aquilo é dentro do seu arcabouço de prestação de serviço, porque, às vezes, você está colocando algo que está fora do seu limite de atuação, né? Então, o olhar tem que ser o tempo todo, e isso te consome né, o seu tempo, e você tem que estar gerenciando até a sua própria vida profissional dentro da instituição para você ter condições de estar fazendo essa gestão. É isso mesmo. E o Adalberto aqui, ele levantou a mão, por favor, Adalberto. Adalberto? Cadê ele? Estão me ouvindo? Agora sim, sim. Ah, tá. Boa noite a todos. Boa noite. Assim, quero primeiramente aí... Pode abrir sua câmera aí para a gente te ver também, Adalberto. Nós vamos ficar felizes de te ver. Porque eu estou compartilhando aqui a câmera em outra live que eu vou ter que entrar. Ok, não, sem problema, sem problema. Então tá, eu peço desculpa aí por isso. Quero deixar meu elogio aí. A Márcia, que falou muito bem aí de todos os aspectos, né, micro e macro, que envolve a gestão de custos, a gestão hospitalar. O João Batista aí também, que tem uma vivência aí grandiosa aí, né, com o SUS, e tem que, às vezes, fazer milagre aí, né, com tudo isso que cerca a gestão hospitalar. E a Mariângela aí também com relação à compliance, né, os direitos envolvidos, né, no setor da saúde. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que no campo da compliance, aqui no setor de saúde, a gente tem que evoluir muito a todos os níveis, privado, público, municipal, estadual, nacional. Eu tive a oportunidade de gerenciar aí por alguns meses, né, um hospital federal aqui no Rio de Janeiro, e eu passei por todas essas circunstâncias aí já faladas por vocês. O que eu trago aqui de novo, né? De novo, não é de novo, mas um item novo, é a questão, assim, a gente
a gente estar fazendo essa gestão de custos assim, com o olhar também mais evolutivo que a transformação digital nos trouxe, entendeu? Essa inteligência artificial aí, que eu tenho muito cuidado com isso quando eu falo de saúde, porque eu acho que jamais um toque, uma visão e o cérebro humano vai ser substituído por uma questão de humanização ao paciente. Então, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Eu acho que todos os profissionais aí participando dessa live aí, eu deixo uma observação assim, até para nos questionar. A inteligência artificial, a gente está tratando ela no nível 1, no nível 2 aí, e isso aí é muito contemplado em processos repetitivos. Processos repetitivos que a gente vê em várias áreas do hospital. Então, eu acho que esse processo repetitivo é a robótica que tem dentro da gente, que a gente tem que tirar a robótica dentro da gente, entendeu? E aqueles processos que podem ser automatizados e robotizados na área de saúde, eles devem ser, entendeu? Agora, o profissional, o que vai substituir ele desse olhar de processos receptivos é justamente o que a gente está fazendo aqui. É pensando em alternativas, porque a inteligência artificial ela não é maior que o nosso cérebro em termos de, entendeu, pensamento evolutivo. Não é, não é. Às vezes a gente acha que a gente não tem a capacidade do raciocínio, né, com essa nova observação aí de inteligência artificial, porque ela é assustadora mesmo, mas a nossa capacidade de raciocínio, ela é ainda superior a isso. Então, eu queria só ficar mais inovativo aqui com relação a um novo olhar aí, que muito me assusta, entendeu? Né, evoluir aí para uma humanização de uma inteligência artificial que jamais substituirá o humano, o toque, o falar, a visão, né? Agora, a transformação digital me ajudou, porque eu fiz capelania no Hospital Federal da Lagoa aqui durante anos, e com a pandemia, a transformação digital me ajudou, porque eu não podia mais ir ao hospital, né, por questões de isolamento, por questões de regulamentação, e o celular, né, eu tive um contato com o paciente, entendeu? Diferente, e que ajudou bastante. Imagina um paciente isolado, sem familiar, sem nada, e sem o celular hoje. O que seria desse paciente? Então, eu deixo aí essa questão para vocês. Lamento em ter que sair aqui, porque eu já participo aqui de outras. E qualquer observações aí, eu estou à disposição e quero ver aí com esse novo item aí que eu produzi aí para discussão, como que, né, vocês veem aí essa questão. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, Dalé, pelas suas provocações, né? Isso. Eu creio que você colocou um tema extremamente relevante e importante da gente discutir, que é a questão de toda essa mudança, né, de inovação. A inovação é um tema que precisa ser discutido, e essa inovação de novas tecnologias, com certeza muda o cenário nosso do setor saúde e como é que a gente precisa de fazer a nossa gestão, né? A grande discussão sempre, né, é o quanto a tecnologia traz de benefício, ou ele resolve um problema ou é o problema, né? Isso que a gente vai discutindo. Mas o que eu creio, quando você fala aí até de teleconsultas, né, essas possibilidades, né,
O que eu sempre, o que eu imagino, particularmente, é, sem fundamentação científica aqui, no meu entendimento, é que o novo normalmente traz uma insegurança, né? A gente acaba tendo um processo mexendo com os nossos padrões, né? Então, eu creio que quando a internet, eu sou anterior à internet, que eu não nasci, né, com o celular debaixo do braço e não tinha internet. Quando a internet veio, a gente já, né, quando a gente começou com os cursos em EAD, já foi uma discussão muito grande, o que seria das escolas e por aí vai, e as possibilidades inúmeras, grandes possibilidades que a gente tem, por exemplo, de estar aqui discutindo hoje, é um grande ganho que a internet nos trouxe. Eu acredito que a grande discussão é o chat GPT, que é a inteligência artificial que está transformando, e que, como tudo, eu acredito, né, como todo o sistema de saúde e outros produtos, no meu entendimento, o que a gente precisa é de um bom processo de regulação, né, do Estado, né, principalmente numa área que a gente tem muita assimetria de interesses, nós precisamos que seja regulado, né. Eu espero que isso traga boas contribuições, que também não tem como segurar o desenvolvimento. Eu acredito que a mudança e o desenvolvimento, ele é inerente ao processo, né, no meu entendimento. Existe uma lei de progresso aqui, no meu entendimento também, que é maior do que nós, que faz com que essas coisas cheguem, e que o nosso grande desafio é incorporar essas tecnologias para a contribuição para todos, né? Quando começou o carro, né? Quando dizem que quando o Henry Ford começou o carro também lá, que o pessoal estava preocupado, como é que os colcheiros lá das carruagens ia ter emprego ou não, né? Então, eu acho que cada período traz uma insegurança, né? E a gente espera, e eu sempre espero que essas mudanças também tragam bons benefícios. Eu sou um pouco otimista, eu não sei quando é que a coisa vai melhorar, não, mas eu sou bastante otimista, digamos assim. Eu acredito que a gente pode passar até por um momento ali, ou estamos passando por um momento de ainda nebuloso e muito ainda não ideal como a gente gostaria, né? Mas, né, se a, a gente tem que acreditar nesse sonho de que as coisas vão melhorando, né? Como diz Milton Nascimento, há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é isso, cuidar dos brotos, né? Discutir, trazer os questionamentos, trazer as dificuldades que a gente tem na área de saúde, que são inúmeras, né? Os interesses também que são pesados, econômicos pesados, mas que a gente precisa de estar consciente da responsabilidade de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E eu acredito muito nisso. Mariângela, quer falar? O que o Adalberto falou coincide muito com o que hoje a gente vê tanto falar da experiência do paciente, né? Entender o que o paciente quer naquele contexto de sofrimento. Então, entender qual é a sua dor maior, às vezes não é a dor do sintoma em si do adoecimento, é uma dor da angústia. Então, naquele momento do enfrentamento tão difícil lá do seu adoecimento, seja em qualquer esfera de problema da saúde, o que ele quer mais
que alguém o entenda naquele sentimento de angústia, né? De obter um sorriso, de uma mão que o ajude, o tanto que isso contribui também no sentido de agregar ali condições até para ele enfrentar e chegar num fim desejado, que é o que o paciente deseja e toda a equipe ali envolvida naquele contexto, né? Então, hoje, trazer o paciente, entender o paciente, é o que a Política Nacional de Humanização traz em total relevância, de inserir o paciente, o foco centrado nele, né? Uma perspectiva não só ali de tratamento, mas uma perspectiva de compaixão, de entender o que ele precisa ali, que não é só aquele tratamento, né? É um cuidado que precisa ter com a alma daquela pessoa que está ali em sofrimento, né? E hoje o contexto vai mudando, porque o que uma organização de saúde, num cenário competitivo da saúde, pode oferecer? Então, enseja e exige, não só no sentido até de se permanecer no mercado, que haja de uma forma diferente, né? Então, o tratamento, qualquer organização é competente para se ofertar um tratamento, mas de qualquer forma, né? Então, o que me faz ser diferente nesse cenário de competição são as minhas inovações, a capacidade do gestor ter de se inovar ali. O que hoje a gente vê tanto falar do ESG, né? Que são as boas práticas dos fatores sociais, ambientais, sociais, ambientais e corporativos, né? O que isso é? Nada mais do que ter uma responsabilidade na atuação daquilo que eu desenvolvo. E correlacionando isso com fatores de possibilidades, né? De possibilidades de sustentabilidade, não só uma sustentabilidade financeira, mas uma sustentabilidade que me faça ser diferente nesse cenário todo. Então, é preciso, assim, que cada vez as pessoas se juntem mesmo para falar sobre esses assuntos, para questionar, né, o que eu quero, o que a minha organização tem para oferecer para essa sociedade que cada vez mais carente, e carente porque está crescendo, porque a demanda aumenta, né, e essa questão que é preciso relacionar a demanda e com os custos, que eu acho que é o foco aqui da nossa discussão, a importância de se ter uma gestão de custos, né, como eu penso assim que na avaliação daqueles insumos, né, e até numa situação de analisá-los criticamente, de como que está otimizando, e não só otimizando, mas como que não está repartindo aquele recurso. Como a Márcia fala muito, hoje ela ainda não falou, a saúde não tem preço, mas tem custo, né? Então, essa responsabilidade do gestor em administrar tudo isso, e tem que ser uma gestão participativa. A gente estava conversando com o João Batista outro dia sobre essa situação, né, de delegar funções para pessoas com habilidades e competência para desempenhar, porque é preciso ter uma gestão compartilhada, é preciso associar uma atenção com uma assistência que não são, o liame tem que ser muito estreito, né? Não são muros que separam dentro de um contexto, e que na prática a gente vê isso acontecendo reiteradas vezes. O Adalberto colocou a questão do compliance super bem colocado, porque se pensa numa gestão jurídica dentro de um hospital para resolver questões trabalhistas. Claro que isso envolve toda uma questão assim, trabalhista, previdenciária, de colaboradores ali da saúde, mas o tanto que o direito tem a oferecer para uma segurança jurídica daquela instituição, daquela organização, né, na elaboração de estatutos que possam realmente ali trazer os objetivos, a finalidade daquela organização, nos regimentos internos de cada setor, para que eles se coincidam, para que eles se comuniquem, né, de uma forma a atingir aqueles objetivos organizacionais estratégicos daquela organização, e também no sentido assim, qual a moral, ela é muito subjetiva, então ter normas de condutas para as instituições, por mais que elas estejam oferecendo o mesmo fim, que é a saúde, mas tem situações particularizadas que tem que estar definida num bom manual de condutas éticas. Isso tudo a gente está falando de compliance, isso tudo a gente está falando de minimizar custos, porque onde está escrito não tem dúvida.
né? É a questão do consumidor que chega numa loja e fala, onde está escrito? Está escrito aqui. Então, ali eu estabeleço meus limites, ali eu estabeleço minhas competências, né? Ali eu saio, como o João Batista falou, do amadorismo, porque é algo que está realmente definido, trabalhado juridicamente para trazer segurança para a organização. Então, são tantas coisas que a gente tem que pensar, que não se esgotam nas caixinhas de atuação de cada pessoa, né, de cada gestor, de cada colaborador, de cada pontinho ali nossa, porque outro dia falaram assim comigo que o hospital parece um aeroporto. Eu fiquei pensando, assim, gente, tem realmente alguma situação assim, de relação, porque entram pessoas, saem pessoas, né, muitas das vezes, de forma assim, por mais que você tenha ali uma recepção atuante e com entradas assim, rigorosas, você não sabe quem está entrando, você não sabe quem está saindo. Então, a complexidade desse contexto exige mesmo essas discussões amplas, que a gente possa assim, trazer mais uma questão de interação mesmo, de conhecimentos, de discussão, para que as coisas possam mudar e para que a gente possa, cada organização, oferecer o que tem de melhor. O que eu queria complementar aqui, quando você fala dessa organização, né, puxando aqui um pouco para a gestão dos custos mesmo, né, a gestão dos recursos voltada mais para o que a gente chama de gestão de custo dentro da organização. Eu estou alinhando essas duas falas, né, gestão dos recursos para gestão de custos, porque todos os custos, eles são recursos, e tudo que a gente tem na organização, eles são recursos humanos, equipamentos, tudo, e recursos financeiros são recursos que associados formam uma organização, né? Até por definição, uma organização é uma associação desses recursos, né? E para que a gente possa fazer essa gestão, né, a gestão desses recursos, a gestão dos custos, é fundamental, né, quando a gente estuda isso e deseja implantar e utilizar a informação de custo dentro de uma organização, é fundamental que a gente tenha validação científica, validação metodológica, isto é, eu tenho que ter uma regra, eu preciso de seguir uma metodologia, né? É igual uma receita de bolo. Na hora que eu falo assim, vamos fazer um bolo, né? Então, nós precisamos de definir qual bolo que eu vou fazer, o que vai caber ali naquele bolo, o que nós vamos utilizar dentro daquele bolo, e para que é aquele bolo também, né? Então, na mesma coisa, na mesma analogia, a gente traz aqui a questão das metodologias de custeio, né? São diversas, para cada metodologia, um roteiro, uma forma e um resultado. E isso também é muito importante que a gente saiba, né? Quando a gente aprofunda um pouco mais lá na questão da gestão dos custos e vai estudar metodologia de custeio, né? Então, eu tenho custeio por absorção, custeio ABC, custeio variável. Qual que é melhor, né? Elas não são melhores nem piores, elas são distintas, e cada um tem a sua função, cada um tem se propõe a um objetivo, né? Como é que a gente pode falar qual que é melhor, uma enxada ou uma roçadeira ou uma picareta? Qual que é melhor? Depende do que eu vou usar, para que eu estou precisando, né, de uma ferramenta. Então, as metodologias são ferramentas que a gente utiliza na gestão, dependendo do que o gestor quer fazer com aquela informação, né? Então, isso é importante, mas é importante a gente saber que a gente precisa de metodologia, a gente precisa de roteiro, igual a nossa receita de bolo, porque senão o bolo hoje fica de um jeito, amanhã fica do outro jeito, e ninguém vai querer comprar ou consumir o nosso bolo, porque eu não sei fazer bolo, né? Cada hora eu faço esse bolo de uma forma. Então, da mesma forma, quando a gente se propõe a trabalhar com a informação de custos, a usar essas informações de custo, é fundamental que a gente tenha esse processo definido, e o que a gente sabe também, né, e que é necessário compreendermos a gestão de custos, ela agrega a informação da organização como um todo, né? Então, eu preciso de conhecer quanto de recurso que foi usado aqui, ali, quais os recursos, são diversas informações
que faz com que eu precise ter uma visão mais sistematizada, mais ampla, e os processos dentro da organização, os processos dentro da nossa organização, eles têm que estar alinhados, porque, como o João falou, eu tenho que ir lá na lavanderia buscar uma informação, eu tenho que ir lá no SND buscar uma informação, para que eu possa ter essa informação, e todo mês, digamos, eu vou lá buscar essa informação, as pessoas têm que saber o que ela tem que fazer, né? Aí complementa o que a Mariane falou, a pessoa da lavanderia tem que saber o que é o serviço da lavanderia, qual que é o serviço, qual que é a entrega, qual que é a responsabilidade. Aí a gente quantifica isso em recursos, né? É o que eu também falo muito, com relação à necessidade da gente entender a gestão de custos e entender os números de custos para além do lado financeiro, né? Quando a gente busca quando a gente tem esse olhar financeiro, é quando a gente traz a ideia do quanto está custando. Essa informação ainda é muito básica e muito necessária, e ainda a gente não tem isso fácil, né? Existe todo um processo para a gente implantar, ou para que isso seja uma fala corriqueira de qualquer organização de saúde. A gente não tem isso ainda no senso comum, digamos assim, né? Então, esse primeiro entendimento que a gente precisa de saber é quanto custa, mas nós precisamos de aprofundar essa compreensão, né? Para o porquê que custa, né? Então, por que custa, eu vou começar a identificar quais os recursos que estão ali, e eu preciso saber se está adequado, né? Então, eu preciso de aprofundar mais ainda na hora que eu identifico, está adequado esse volume de recursos que eu gasto aqui no meu atendimento, por exemplo, no ambulatório, está adequado? Eu vou ter que alinhar com assistência, provavelmente, com certeza eu tenho que alinhar com assistência, porque eu oficialmente não entendo de ambulatório, mas alguém do ambulatório tem que sentar junto, né, e discutir isso junto, para que a gente possa falar assim, olha, qual é o processo adequado, né? Quais são os recursos adequados que a gente consuma o recurso da melhor forma possível, né? E a gente vai ampliando esse uso do recurso para que esse entendimento desse uso do recurso, aliás, né? Para que essa informação, esse número seja identificado como indicador de processo, um indicador de produto, para que eu possa transferir isso como tecnologia, né? Porque à medida que eu sei fazer alguma coisa, né, eu sei quanto de recurso que ele é consumido, eu consigo transferir essa tecnologia. Então, esse é um grande desafio, quando a gente alinha com assistência e fala da assistência e traz a necessidade de trazer as ferramentas da assistência, né, que são a gestão clínica, a gestão das linhas de cuidado, para que eu conheça onde o paciente está sendo atendido, como é que esses recursos são utilizados, né, dentro desse processo como um todo. É isso, eu acredito. Deixa eu pegar um pouquinho aqui das falas aqui, vou dividir de três partes, né? A primeira, complementando a fala do Adalberto, quando ele cita a questão da inteligência artificial, né, adentrando no campo da saúde, né, eu vejo, assim, no meu ponto de vista, a preocupação dele, assim, hoje a inteligência artificial, ela está entrando na área da saúde, em vários aspectos, na saúde pública, na saúde suplementar, onde são determinantes, né, a questão do aumento do valor de quanto a pessoa vai pagar pelo seu plano de saúde em função do envelhecimento, das comorbidades, tudo. Então, já tem um sistema ali que vai calculando quanto que esse paciente vai custar e vai majorando o valor do seu plano de saúde. Também a gente vê a questão da redução do contato humano, onde a gente tem as telesaúde, as telemedicina, que vai distanciando
o paciente daquele contato humano com o profissional da saúde, né? Aquela carência porque o paciente ele é fragilizado, ele está ali querendo alguém que o escute, alguém que o ouça, que alguém que lhe dê um conselho, porque dentro dessa metodologia da inteligência artificial é tudo muito técnico, tudo muito mecanizado, né? Tanto é que hoje a maioria dos hospitais hoje faz a classificação de risco, que é um protocolo de Manchester, mas é um sistema, né, um programa, que é uma inteligência artificial de alguma forma, que vai classificar o sujeito, se ele é amarelo, se ele é azul, se ele é verde, né, dentro dos seus sentimentos e daquilo que ele está colocando como seu problema de saúde. Aí é um sistema que vai falar assim, não, você não é urgente, fulano é urgente, né, então, realmente a gente fica nessa preocupação, mas o sistema também precisa de algo que dê condição ao profissional também para ele saber quem que vai ter prioridade de atendimento, né? Então, a classificação de risco também ela precisa ser entendida de alguma forma também como um modelo de regulação na assistência dentro de um serviço de saúde pública, onde o volume de pessoas são muito grande, a demanda é grande, né? Aí, voltando à questão do custo que a Márcia fala, né? Que hoje a gente tem que buscar saber se os nossos serviços ele tem um custo real, se o preço que eu estou tendo do meu serviço ele é condizente com aquilo que eu estou fazendo, e quando a gente faz uma comparação de linha de tempo, se determinados serviços que eu tenho dentro do centro de curso, dentro da instituição, né, que eu comparo ali, por exemplo, meu curso com o MatMed, né, lá no meu pronto atendimento, aquele valor, ele está ajustado para aquele serviço que eu estou prestando, né? Ele está tendo variações, tem mês que sobe, tem mês que baixa, por quê? Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente começa a conhecer isso, os olhos da gente vai brilhando, porque você começa a perceber um monte de possibilidades que você tem ali para poder criar, né, de possibilidades de melhorar a sua assistência, né? Na questão também do custo de serviços, né, de terceirizar um serviço ou não. Você tem uma lavanderia, vale a pena você terceirizar a sua lavanderia e contratar um serviço, ou você ter o seu serviço próprio, né? Então, quando a gente conhece a metodologia, estabelece o tipo de serviço, o volume de serviço, eu falo pela experiência, a gente tem lavanderia própria, e a gente já consegue identificar o volume de serviços que a gente gera por dia, por mês, né? O preço desse serviço. Aí nós recebemos a visita de uma empresa que presta serviço de lavanderia. Aí, quando ele me fez a proposta, eu disse, não, o meu preço é melhor do que o seu, eu prefiro trabalhar com o serviço próprio. Ah, não, porque você deve estar usando cálculo errado. Eu falei assim, não, meu cálculo tá feito, eu usei a metodologia. Aí o cara falou, eu posso fazer a visita na sua lavanderia e conhecer seu processo e pegar seus preços e botar na minha planilha? Eu falei, perfeito. Aí, 2 dias depois, a pessoa me procurou e falou assim, não, realmente você não vale a pena você terceirizar. O seu preço está justo, está adequado, você está com a economia do seu serviço. Então, se a gente não conhece o nosso serviço e quando alguém nos oferece uma proposta, às vezes, a princípio, vantajosa, você às vezes acaba aderindo a um serviço que, na sua análise, você foi bom, mas quando você tem o conhecimento, você conhece, você tem informação na ponta do lápis, você tem uma tomada de decisão mais efetiva e mais correta naquilo que você tem, né? Da mesma forma no serviço de nutrição, né? Se você não conhece e vai terceirizar, então você pode estar fazendo, às vezes, um mau negócio, vamos dizer assim. É onde a gente tem que valorizar o recurso que a gente tem. Fazer mais com menos. Oi, João, eu só um minuto, Vanessa. Eu só queria complementar, né, aqui, o quanto é que o seu hospital é um case de sucesso, né? Assim, eu não canso de repetir, né, João? E a gente está trabalhando muito junto com relação a isso,
E eu queria reforçar muito, até para quem está junto com a gente aqui, o quanto é importante a gente ter casos de sucesso como o seu, que é um hospital pequeno, um hospital de pequeno porte, que a gente, às vezes, não identifica a possibilidade e a necessidade de fazer uma gestão tão alinhada como você faz, né? Eu acredito na riqueza da sua experiência, da experiência do seu hospital, né, que permite a outros hospitais de pequeno porte identificar a viabilidade dessa gestão de recursos, porque às vezes o que eu tenho de experiência também, o que a gente identifica Hospital Nossa Senhora dos Anjos de Tambacuri. O que a gente identifica é que tem outros hospitais. O Brasil tem, a maioria dos hospitais do Brasil são hospitais de pequeno porte, né? E como você mesmo já falou, a gente já discutiu com outros hospitais, às vezes são negligenciados e marginalizados, né? Às vezes assim, não chegar lá, ou às vezes não ter oportunidade dessa troca de conhecimento, que permitam, né, João, trazer uma experiência compatível com o perfil do hospital, né? Eu falo muito com relação à gestão de custos, né? Existe gestão de custos, por exemplo, às vezes você tem diversas tecnologias dentro de um hospital que permite que a gente conheça o quanto de energia elétrica que cada setor coloca. Você põe um chip aqui, você põe um chip na torneira, você identifica quanto de água que gastou em cada torneira, e por aí vai. Então, assim, são diversos sistemas muito, muito dispendiosos, né, e muito complexos, que às vezes são inviáveis para um hospital pequeno. Mas o que a gente vê no seu hospital, né, que a gente percebe, você faz, né, a gestão de custos em planilha de Excel. E o quanto e eu reforço muito isso, né, o quanto é interessante, possível e viável fazer uma gestão de custos na planilha de Excel, né? Dentro eu falo, a gente escreveu um artigo sobre isso até, que está disponível, né, aí, depois a gente manda o link aqui. Entre um bom gestor com uma planilha de Excel e um gestor que não interessa pelas informações, com um sistema muito detalhado que seja, né, com diversas possibilidades, eu fico com o gestor e a sua planilha de Excel, né, porque é muito mais esse comprometimento também da gestão, para que tenha esse olhar que você colocou aí, de entendimento dos processos, de conhecimento, de como é que aquela informação foi gerada, o que eu consigo enxergar, o que eu consigo melhorar, isso é de uma riqueza imensa, né? E isso é possível, e é isso que a gente trabalha e a gente identifica, e nós estamos trabalhando com outros hospitais também, junto com o João, Mariângela, também com outros hospitais de pequeno porte, como isso é rico, né? Como isso fica... isso é rico para o SUS precisa disso, nós precisamos dessa gestão ampliada que chegue capilarizada em todas as nossas organizações de saúde. Eu acho que isso é fundamental que a gente perceba e identifique isso. Mariângela. A fala do João é muito importante, no sentido assim, do gestor ter o conhecimento da dinâmica e da estrutura dos seus custos. Porque não dá para gerenciar de longe, né? Como ele falou, eu vou lá, eu vejo de perto, eu procuro saber, né, qual é aquela dinâmica, né? Qual é aquela estrutura que está ali na base, no chão da minha fábrica. E eu acho que isso, assim, é tão rico, essa questão de se ter o conhecimento da estrutura, do custo,
porque não só, que permite até uma apuração dos fluxos seus internos quanto aos seus custos, mas e também para a identificação desses pontos críticos. Então, assim, a gestão de custos, como, e aqui é o foco, por isso que a gente está relevando tanto e trazendo essa importância, como que o conhecimento dos custos, uma apuração dos custos, contribui para que os processos ficam melhores organizados, no sentido não só de otimizar os custos, né, de reduzir, que a Márcia não gosta de falar nisso, mas vamos colocar isso diante de uma realidade da redução, da otimização e principalmente da aplicação desses recursos. Tem muitos dos momentos, vai se fazer necessário um investimento, até para utilizar melhor aquele recurso, né? Eu vou investir porque isso vai me trazer um controle, ou vai me ajudar a questão do desperdício. Então, o que eu trago é o seguinte, que independente de como esteja a situação, a ponderação, né? A necessidade de um gestor ter a ponderação, em trazer aquele equilíbrio, não só no sentido assim, de equilibrar a sua receita com sua despesa, mas de entender do contexto, né, daquele tanto de recursos que eu tenho que gerenciar, né, dentro de uma organização de saúde. Então, é essa importância do conhecimento, né? Sair é dinâmico, é um movimento, eu tenho que entender e tenho que conhecer a estrutura da minha organização, aonde nasce o problema, aonde que estão os ralos que estão escoando o meu recurso, né? E por isso que, assim, eu reforço a necessidade de integrar os seus colaboradores nesse uso consciente desse recurso. Porque, às vezes, assim, o burnout que a gente está aí lidando com tantos colaboradores, né, e dentro de um contexto de saúde, o colaborador adoece, às vezes, mais do que o próprio paciente que ele esteja ali cuidando. Então, como é importante o gestor ter esse olhar para o colaborador, identificar aquele limite dele, não só por uma situação de compaixão, de uma questão de respeito ao ser humano que está ali trabalhando do seu lado, mas também com a questão seguinte, são as pessoas que vão gerenciar o meu recurso. Uma enfermeira ali, vamos dizer, não estando ali inserida no sentido de responsabilidade, ela vai precisar gastar, em vez de uma gase, vamos colocar, várias gases, sendo que ela poderia usar uma ou duas, né? O uso das luvas, que às vezes usa ali de uma forma, assim, tão sem consciência. Então, nós estamos falando de coisas básicas, coisas mínimas, e que isso, no final das contas, é um ralo que está ali no meio de uma organização, indo embora aquele recurso seu que está tão escasso. Então, é preciso envolver o colaborador nesse dinamismo, de redução, de otimização dos recursos. Ele é a parte principal de uma organização, que é através dali que os usos serão usados, né? Até sendo redundante aqui, mas de trazer essa responsabilidade e a gestão coparticipativa de gestores, de líderes e colaboradores. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém gostaria de contribuir aí, trazer alguma experiência, né? O que está percebendo isso aí? Eu gostaria que vocês participassem, se for possível, se está fazendo sentido para vocês, o que a gente está colocando também, por favor. A ideia é que a gente realmente possa trocar essas experiências aqui. Estamos todos juntos. Fiquem à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa. Bom, o que eu queria complementar, né, João, o quanto é importante realmente a gente ampliar essa leitura dessa gestão desses recursos, o quanto isso é possível e necessário, essa gestão do recurso, em qualquer nível em qualquer porte, né, das organizações. Né, e isso é a experiência que a gente tem de trabalhar em um hospital de grande porte, e identificar que a
a grande dificuldade que a gente tem quando a gente fala de gestão dos recursos é que não dá para a gente fazer uma gestão de recursos atrás da mesa, né? Então, essa gestão que precisa de ser compartilhada, né? Então, até a literatura traz para nós que a grande dificuldade quando a gente fala de gestão dos recursos é a mudança cultural, né? Então, seja no hospital, talvez a gente tenha isso nos hospitais privados, uma cultura mais acirrada dessa gestão, não sei se eficiente ou não, né? Mas a gente já tem uma cultura mais digamos, antiga, mais ampliada sobre essa gestão, e quando a gente fala de hospitais ou de organizações públicas e organizações filantrópicas, isso ainda está em construção, né? Como você já colocou, né, João? A gente não tinha uma gestão profissionalizada e hoje a gente traz isso ainda mais. Essa necessidade está maior por toda, eu acho que por toda a integração que a gente tem hoje dentro, até da própria assistência, né? Quando a gente tem precisa de ter um cuidado maior, uma responsabilização maior dos colaboradores, um comprometimento maior com o paciente que está ali, né? A gente tem uma responsabilização, eu tenho uma possibilidade de responder juridicamente se acontecer alguma coisa errada com o paciente. Então, tudo exige que os processos estejam bastante organizados, não só os processos administrativos, né? Pode falar, Isso aí. A instituição aqui ela tem 97 anos de existência, né? E nesses últimos 20 anos, a preocupação já foi começar a formar pessoas dentro da área de gestão hospitalar para poder aperfeiçoar essa gestão do hospital, trazer conhecimento, porque as pessoas até então, igual você falou, a maioria dos hospitais filantrópicos dentro do estado de Minas, do Brasil também, são hospitais de pequeno porte, geridos por pessoas benevolentes, pessoas que têm um carisma dentro da sociedade, são pessoas que estão sempre ajudando, né? São pessoas que têm um grau de ajuda ao ser humano muito grande, e essas pessoas querem continuar nesse legado de fazer essa sua parte filantrópica, e muitas vezes as instituições filantrópicas são o meio que elas têm para fazer isso. Mas, por outro lado, a gente percebe que os hospitais eles precisam ter essa formação de pessoas imbuídas do conhecimento técnico, científico, na área de gestão, né? Tendo em vista que o conhecimento, hoje, ele é uma ferramenta importantíssima na questão de você saber lidar com os recursos humanos, capital humano, tecnológico, tudo que tem dentro de uma estrutura hospitalar, né, para poder estar ofertando um serviço com mais qualidade, com eficiência, com equidade, né, atendendo às normatizações que estão ali propostas, e isso é um processo construtivo, né? Eu, igual eu te falei, tenho 36 anos que eu estou no hospital, eu fiz uma pós-graduação, depois eu fiz uma especialização em gestão hospitalar pela Escola de Saúde Pública, depois uma outra especialização em gestão estratégica em saúde pela UFMG, agora um MBA, né? Então, assim, conhecimento você tem que estar buscando. Quando você coloca aí que a gente começou a implantação da gestão de custos, no início, até hoje ainda está em planilhas eletrônicas de Excel, mas é um processo contínuo de crescimento, de amadurecimento dessas informações, onde você vai aprimorando aquilo que você tem, porque cada vez que você analisa, você vai percebendo um feelingzinho que ficou, que você vai refinando essa informação. Inicialmente, a gente só tinha praticamente quase que o débito e crédito, quanto que entrou e quanto que saiu,
aí você vai buscando, construindo os seus centros de custos, identificando esses centros de custos, quais são os centros de custos produtivos, quais são os administrativos, quais são os de apoio, né? E quem vai prestando serviço para quem vai integrando a quem, quais os valores que vão se incorporando ao outro de maneira, né, nessa prestação de serviço, e quando você começa a enxergar isso dentro da instituição, onde você começa a perceber, onde você tem aqueles desafios para poder estar melhorando. Igual, por exemplo, nosso raio-x, era um raio-x de equipamento de 40 anos de uso. A manutenção frequente, a questão de custo, efetividade não estava muito bom. O que você vai fazer? Propusemos uma proposta de fazer uma substituição desse equipamento, né? Foi necessário um investimento? Sim, mas aí você trabalha com opções de captar recursos de formas às instituições governamentais para fazer a sua instituição, para que ele se torne um serviço com melhor qualidade e com menos custo em função da quantidade de manutenções que você faz desse equipamento. Então, quando você começa a entender tudo isso dentro de uma planilha, que você vai reduzir o custo com a manutenção, você tem, por exemplo, nós agora fizemos a troca de todas as lâmpadas do hospital por lâmpadas de LED, né? Isso impacta também foi um trabalho que a gente fez, zero custo para o hospital, mas que vai trazer redução de custo na conta de energia, né? Porque a gente fez uma campanha, um trabalho junto com a companhia de energia, né? Então, quando você começa a enxergar essas possibilidades, isso é muito bom. E a gestão de custo, ela vai trazendo essas possibilidades que você vai enxergando dentro do seu sistema de análise de custos, né? Isso que é importante. Isso. Eu queria ler o comentário aqui que a Fabrícia fez aqui, ó. Penso que o desafio de gestão de custos e recursos em saúde na área pública e filantrópica seja devido à cultura organizacional de lucro social e não de lucro financeiro, baseado no atendimento com reconhecimento afetivo em detrimento de indicadores e metas financeiras que uma instituição particular demanda. Eu acredito nisso também, Fabrício. Eu acho que a gente precisa, aliás, alinhar esses dois entendimentos, que a área pública e filantrópica, ela tem que ter um indicador e meta financeira que responsabilize a gente, sim, pelo uso do recurso, né? O que o João comentou ali também, e é necessário que a gente tenha isso, sem que a gente sacrifique o que é direito do usuário de ter a saúde como direito, né? Então, é esse desafio que a gente tem de linkar os dois universos, que não deveriam ser, pelo menos, universos distintos, né? Então, assim, a gente precisa de ter, no setor privado, uma responsabilização com o paciente que está lá na ponta, e a gente também precisa, no setor público e no setor filantrópico, também uma responsabilização com o uso do recurso, né, e com atendimento também. Então, eu creio que essas duas entendimentos, eles têm que ser alinhados, e é isso que a gente, quando faz uma boa gestão desses recursos, de forma, no meu entendimento, devidamente regulada pelo Estado, comprometida com a responsabilidade social da prestação de serviço, que é o que a gente precisa de ter, né? Não tem como a gente desconsiderar que saúde é um direito, né? E que os hospitais estão aqui, ou as organizações de saúde estão aqui para atender a esse propósito, que é o direito do usuário, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Esse é um desafio realmente muito grande, que a gente precisa de entender. Não é isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Já tem 1h30 que nós estamos aqui.
Eu, eu gostaria até, né, que a gente, essa discussão, quando a gente propôs fazer essa discussão hoje, trazer esse tema, a ideia é que a gente faça realmente diversas outras discussões, né? Se vocês tiverem algum tema, né, alguma abordagem que vocês queiram que a gente possa trabalhar juntos em outras lives, né, em outras reuniões como essa, por favor, coloquem aí para a gente. Mas eu não queria estender muito, até para não ficar cansativo para vocês também, e que a gente possa ter outras, né, outras discussões aí. Eu acho que a ideia nossa era essa mesmo, de provocar e de reunir as pessoas, e poder. Quem não respondeu o questionário, por favor, se puder responder, eu vou ficar feliz, que aí a gente pode conhecer um pouco mais sobre o perfil de vocês. Eu acho que é bastante importante que a gente saiba disso também, e possibilitar, saber que a gente está aqui aberto à discussão, a gente tem grupos de WhatsApp que a gente pode discutir, tem canal no YouTube, tem LinkedIn que pode trocar ideias, né? E a gente está sempre discutindo e trabalhando junto, João, Mariângela. Ótimo, Alessandra. Vamos colocar você aqui nos grupos, sim. Aliás, deixa eu até fazer uma... Espera aí, só um minuto. Eu vou puxar aqui o link do grupo. Eu aproveito a oportunidade aqui, Márcia, para agradecer a você, né, também a Maria Ângela, que estão me ajudando nessa questão dessa construção desse processo aqui dentro do hospital, onde a gente consegue entender a parte de empoderamento da questão da gestão dos recursos, né, em todos os aspectos, financeiro, recurso humano, recurso tecnológico, né, infraestrutura, de uma maneira muito prática e de tal maneira que a gente consiga apreender e aprender a trabalhar com essas questões, né? A Maria Ângela também, né, a gente está agora começando um processo de compliance aqui no hospital, onde a gente precisa ter esse empoderamento de todos os setores muito bem definidos e alinhados, com cada um com a sua responsabilização, com os seus entendimentos, com aquilo que é pertinente em cada setor, né? Porque você vai estruturando o hospital para que ele também vai se organizando dentro dessa interação interdisciplinar, porque isso também corrobora na questão de você saber fazer a gestão, porque isso, né, que são os comprometimentos das equipes que estão dentro do seu hospital, né? E todo mundo está com o mesmo pensamento, dentro da sua visão de missão, de organização, de objetivos, né, institucionais. Isso. Quer falar, Mariana? Quando você falou que já, né, quase 1h30, me assustei, né, porque diz que o que é bom dura pouco. E realmente aqui foi muito gostoso, muito prazeroso, e é muito mais do que a exposição de slides, né? A gente, cada um falar e contribuir, e depois a gente poder ler atentamente as mensagens, que com certeza vão agregar mais ainda. E são essas oportunidades que eu acho que são imperdíveis, né? A gente sempre sai mais. E tem até o filósofo, eu não quero aqui arriscar o nome, que eu não lembro qual deles, da antiguidade clássica, que fala que a gente sempre sai diferente diante de cada situação vivida. Então, eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente cada vez que a gente reúne para discutir sobre os problemas da saúde, porque a gente pensa sempre no paciente, mas aquele paciente pode ser eu, né? E saber lidar com isso, saber de que somos humanos, que nós podemos estar ali numa questão de gestão, mas uma questão também de sermos pacientes.
e essa responsabilidade com a vida, né, com a minha vida, com a vida do outro. A Márcia falou que é um direito à vida. A saúde, e eu falo que mais, é um direito inviolável, né, de que todas as pessoas têm que ter essa consciência da importância da vida, de se ter saúde para gozá-la. Então, é muito bom, foi muito bom mesmo, agradeço aí a oportunidade de todos vocês que estão participando, e principalmente aí da Márcia, que organizou essa live, do João, que está sempre somando. Então, muito obrigada mesmo, tenho certeza que eu vou sair daqui diferente. Obrigada, Mariângela. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, Hebe. Bom, boa noite a todos. O áudio está chegando bem aí? Sim. Primeiramente, agradecer o evento, né? Estou aqui, na verdade, foi até um convite da Ana Paula, está também nessa reunião. Nós falamos aqui de Uberlândia, e nós estamos com um desafio muito grande aqui. Sou contador de formação, formado desde 2010, sempre trabalhei com consultoria na área privada. E há 2 anos eu ingressei na área pública, aqui em Uberlândia, no Hospital Universitário, que é a HCUFA, aqui em Uberlândia. E essa questão dos custos, eu caí justamente na área do custo, que foi um assunto assim, muito premente, e até na área pública, cada vez mais está sendo utilizado, cobrado o custo, até para a criação, né, de programas, né, de programas públicos, e aqui nós começamos do zero, não tinha praticamente nenhum centro de custos criado, não tem nenhum trabalho de curso estruturado. O desafio foi muito grande, porque de início vencer as resistências, sabe? Isso só foi possível porque em dezembro de 2021 o hospital ele aderiu a um programa aqui de Minas Gerais chamado Valora Minas, e que a gestão de custo passou a ser cobrado como estatística, como cumprimento de meta para repasse também de recursos financeiros ao hospital, tá certo? Então, assim, o hospital se viu na obrigação de implantar a contabilidade de custos, a gestão de custos aqui no hospital universitário. A resistência de início foi o seguinte, porque é uma estrutura muito complexa, são quase 500 leitos, enorme. Então, são quase 100 centros de custos criados para você se administrar, vencer essa resistência da rede. Então, as áreas falam, mas é um hospital universitário, o custo de formação do aluno, o nosso custo aqui é muito alto, porque o objetivo aqui é a formação do médico, né, a formação do profissional. Então, quem está aprendendo vai gastar mais tempo na cirurgia, vai perder mais material, vai ter perda de material. Mas, aos poucos, a gente vai vencendo as resistências. Eu considero o seguinte, o ano 2022, eu ingressei em junho de 2021, o ano 2022 foi um ano piloto, foi um laboratório, eu não tenho como validar essas informações, passar essas informações como válidas, mas foi o começo, sabe, gente? E 2023 nós estamos refinando, validando essas informações, dando qualidade a essas informações, qualificando elas. Mas hoje aqui eu fiz muitas anotações e vou levar como observação e vai ser um reforço muito grande do nosso trabalho aqui no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Agradecer a todos aí, tá? Obrigada, pela... Mas é isso mesmo. Aqui também, meu centro de curso aqui começou muito difícil, algumas resistências. Olha que eu sou um hospital pequeno, 54 leitos. Né? Então, assim, desafios e quebrar barreiras, quebrar paradigmas, tirar o pessoal da zona de conforto, não é fácil. Mas você pode ter certeza que, à medida que você vai enxergando as suas informações, você vai ver que o crescimento, né, do potencial que essas informações vai te gerando, isso é bom. Mas, um processo, aqui já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que eu estou ainda nesse processo de implantação. Não está pronto ainda não, porque cada vez é uma nova informação, um novo olhar que você vai traçando em cima dessas informações que você já tem, que já vai tendo ali para você analisar, e isso é gradativo. Tá, joia. Obrigado. Beleza. Você. Tá, joia, gente. Eu vou agradecer a todos, agradeço muito a participação de todo mundo, Aldinha, Cíntia, estão aí também, nos prestigiando,
a todo mundo que está aí, Rômulo, e que a gente possa fazer outras em breve, tá bom? Vão ser todos convidados, se Deus quiser. Muito obrigada, João, obrigada, Maria Ângela, Ana Paula, também, estamos à disposição aí de todo mundo. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigada, gente. E nossa gravação vai ficar no YouTube lá também. Boa noite. Boa noite.